Eu quero aqui começar a contar para vocês um outro sonho que eu tive, que eu também estou me cobrando para passar isso para vocês. É, é o seguinte, eu perguntando, né, um dia perguntando ao meu mentor, porque assim, eu resolvi fazer esses vídeos porque eu tenho muita experiência sobrenatural, já há muito tempo eu tenho experiências com o mundo espiritual e eu falo que é meu anjo que me avisa, já me avisou quando minha filha ficou grávida, me avisou quando as torres gêmeas foram atacadas, sempre assim uma semana antes, às vezes um dia antes. Então eu tenho mesmo muita experiência espiritual, muito contato, né? Meu anjo sempre me fala, me responde perguntas, eu tenho experiências de cura. Então, assim, eu não estou assim brincando, não estou colocando esses vídeos para brincar com vocês. Eu quero mesmo estar passando as minhas experiências para vocês, tá bom? E o que, que acontece? Em relação a esse último sonho que eu tive, é em relação ao Nibiru, ao planeta X, né? Eu perguntando a ele um dia, uma noite, que eu deitada, conversando com meu anjo e com Deus, eu perguntei, existe mesmo Nibiru? Eu quero ver o Nibiru, me mostra o Nibiru. Mas no fundo eu pensei que ele não ia me mostrar nada, né? Eu falei assim, jamais vai me mostrar Nibiru. E eu dormi e sonhei que eu estava entrando num carro. Eu não me lembro que carro que era, eu só me lembro que eu estava no carro e eu estava. Tinha alguém do meu lado dirigindo em alta velocidade, uma velocidade assim. Parecia que a gente estava voando a velocidade da luz, uma velocidade muito forte. E eu comecei a sentir mal. Eu falei, não consigo. Nossa, onde que você está me levando, né? Onde que eu estou indo? Correndo, mas correndo demais. E, de repente, ele parou numa rua, num lugar, né? Depois de ter corrido bastante, ter voado bastante. Não era nem corrida, era voo. Ele parou numa rua e mandou eu olhar para cima. E eu olhei para cima e vi como se fosse a lua, só que uma bola, né, no céu, assim, escura, com um aro vermelho em volta. E aí eu olhei e falei assim, o que é isso? É a lua? E no sonho eu não me lembrava que eu tinha pedido para ver Nibiru. Eu falei assim, ó, isso é a lua, né? Parece a lua meio escura, né? Talvez a lua nova, né? E aí ele não disse nada, ele só me virou a minha cabeça para o lado direito dessa lua e me mostrou um outro lado do céu, do lado direito da lua, de quem olha, me mostrou uma outra esfera, parecia um planeta mesmo, mas assim, todo escuro, meio marrom, meio um planeta escuro. E aí eu falei assim, mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Aí ele voltou novamente, me mostrou a lua com o aro em volta. Eu falei, ah, a lua. Aí ele voltou, me virou novamente a cabeça e me mostrou esse outro astro escuro. E aí eu acordei. E depois que eu acordei, eu pensei, eu falei assim, ah, então é Nibiru. Depois que eu acordei, passado, eu levantei, fui, né, tomar meu café e tal. Eu me lembrei, eu falei assim, olha que sonho estranho que eu tive, né? Alguém me mostrando, porque sempre que eu sonho eu não lembro que eu estou sonhando ou que o meu mentor está me mostrando alguma coisa. No sonho eu fico completamente burra no sonho. Então eu achei muito incrível isso, porque depois é que eu me lembrei que era Nibiru, né? Ou Nibiru. E assim, eu fico imaginando, porque se ele me mostrou ele perto da lua e escuro, eu imagino que ele não vai ser visto mesmo, né? Segundo Carlos, Carlos Zelada, né? Um astrônomo argentino, não sei, ele diz que os cientistas não viriam Nibiru, né? Que ele não seria visto. Ele só seria visto no final, né? Já quando tivesse muito quase que passando próximo à Terra.
Agora, uma outra situação é que, em relação às datas que eu tinha colocado, dia 7 de 2017, que dentro do meu entendimento seria 7 de julho de 2017, de setembro de 2017, eu estava imaginando em relação ao arrebatamento. Porque, segundo, né, a Apocalipse 12, onde fala que a mulher, né, vestida de sol, né, com a lua debaixo dos pés, eu fiquei imaginando, desculpe, que em relação ao filho varão que nasce, né, eu fiquei imaginando que poderia ser alguém que estaria nascendo em Israel, né, que regeria as nações com cetro de ferro, poderia ser alguém nascendo em Israel, ou surgindo o anticristo em Israel. Mas depois que a gente acompanha e vê, né, continuando lá, que também viu-se outro sinal, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, né, que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, a gente vê que é realmente em relação a astros, e não em relação a uma pessoa. Tem gente que fala que o dragão seria o anticristo, seria os demônios, né? Mas eu penso que não seria, porque como que o anticristo arrastaria, né, com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, lançando para a terra, né? E diz ainda que o dragão se deteve em frente à mulher. Então, se ele se deteve em frente à mulher, para ele se deter, ele teria que estar, né, parando diante da mulher. No caso, como que seria, né? Não tem, se você for colocar uma pessoa no lugar de dragão, ele não foge completamente do contexto, né, de Apocalipse 12, que na verdade o que a gente imagina é que seria realmente um astro que para diante da mulher. Por que ele para diante da mulher? Porque Júpiter, estando, né, saindo da constelação de Virgem, como Júpiter é um planeta muito grande, ele vai estar, talvez, fazendo com que esse planeta X diminua a sua velocidade, né? Ele deve diminuir a velocidade por causa da gravidade e do campo magnético de Júpiter. Então, realmente, ele deve, se ele estiver vindo, né, para a constelação, ele deve parar ali, naquele momento, diante de Júpiter. Então, tudo assim, astronomicamente falando, se encaixa perfeitamente no que diz Apocalipse 12, né? Então, que ele para, né, diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Dá a impressão que ele está ali parado para devorar o filho, mas na verdade ele não vai devorar Júpiter, né? Fala que ele estaria ali parando. Agora, em relação ao arrebatamento, é outra dúvida que surge, porque continuando em Apocalipse 12, fala que nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Bom, o filho varão aqui então seria uma pessoa, né, que há de reger, e não mais sendo Júpiter, né? Porque como que Júpiter vai reger todas as nações com cetro de ferro? Não tem como, né? Agora, o mais interessante é que se nasce uma pessoa, ou o filho, ou a igreja, o que todos acreditam, né? Porque nesse momento, e o filho e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então seria realmente o arrebatamento. Agora, em relação às datas, gente, é que a gente fica aí na dúvida, né? O arrebatamento seria no dia 23 de setembro, ou seria em 9 de setembro, porque dizem que Júpiter vai sair da constelação em 9 de setembro, alguns falam dia 9, outros falam dia 23, né? Então, é um mistério, mas o que eu penso realmente é que o planeta X, né, o planeta Nibiru, realmente vai passar.
Eu tive um outro sonho também em relação a isso, em relação ao Nibiru. Foi quando eu, ainda preocupada com o que vai acontecer quando o Nibiru passar, o que vai surgir, eu sonhei que eu estava num lugar como se eu estivesse dentro de uma grande bolha de vidro, como se eu estivesse numa cidade que estava dentro de uma bolha de vidro, e eu via Nibiru passando do lado de fora numa outra cidade. E na hora que ele passava, eu olhava aquele planeta imenso passando, e eu falei assim: oh, mas eu estou aqui vendo e não está acontecendo nada comigo, que coisa interessante. E aí o meu mentor me mostrou isso, mas não me falou nada. Assim, a impressão que eu tive é que eu estava num lugar protegida por essa bolha de vidro imensa, e vendo o Nibiru passar, mas não estava sofrendo nenhuma consequência com essa visão, entendeu? Então é isso, gente. Eu queria passar isso para vocês. As escrituras estão corretas, sim, porque a gente viu aí um último exemplo, recentemente, foi com o eclipse americano, né? Que já foi até citado na Bíblia, não me lembro quais as palavras que falam do eclipse, mas vocês viram que 3 dias depois, né, teve aquele furacão que passou nos Estados Unidos, então assim já foi um sinal mesmo do céu, né, gente? Então vamos colocar o nosso coração em dia, vamos colocar nossa mente em dia, nossas ações, vamos ser, vamos procurar, né, nos tornarmos pessoas melhores, mais amorosas. Vamos crer no Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que eu creio que Ele é nosso Salvador. Ele está sempre comigo, sempre esteve, e Ele é o caminho realmente, é a nossa luz, é o nosso canal com Deus, com certeza. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.